Oi, gente! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live que faz muito tempo que eu tô a fim de compartilhar com vocês esses aspectos, né? Para quem ainda não sabe, eu sou uma praticante de tênis amador, muito amadora mesmo, né? E o jogo do tênis, a vivência no tênis, o esporte tênis me ensinou muita coisa especificamente sobre mim. Isso é muito curioso, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que fala assim: nossa, pra você tênis é terapia, né? E de certa forma é mesmo, porque é meio que quando eu tiro um tempo pra ver como eu funciono na vida às vezes, sabe? Às vezes a gente funciona com base em algumas coisas que acontecem ali no jogo de tênis que ele parece um cenário perfeito da vida e como a gente pode ser ali naquele local, como a gente pode ser a gente naquele momento, quando a gente tá no jogo, quando a gente tá no jogo da vida também, né? Como pode melhorar isso? Então vou mandar uns aviões para quem ainda não chegou, para quem já chegou, fique à vontade, chega mais, quiser compartilhar essa live com mais alguém, fique à vontade. E vamos falar sobre 10 coisas que o tênis me ensinou, ou que eu aprendi, né? Sobre mim no tênis, tem tudo a ver, tem saúde mental, tem a minha própria saúde mental, posturas mentais, gente, coisas que a gente se coloca de uma maneira de ser que não necessariamente precisa ser, sabe? Como a gente concluiu ali na vida, isso pode mudar, né? Você se permite mudar, você se adapta, você é flexível, você discorda de você discorda, você briga com você durante a vida, na vida, como a vida, então o que mais é possível? Chega mais, vem comigo, vou só mandar mais uns aviões e a gente já vai começar. E se você não joga tênis, mesmo assim, você conhece o jogo de tênis, você vai entender. Não vou dar em uma aula, tá? Não vai ser profissional, até porque eu não sou profissional. Já abri aqui dizendo que eu sou a mamãe amadora, então... E, aliás, eu comecei assim, tá, gente? Eu comecei vendo meu filho jogar. Então, foi a minha inspiração, foi ver meu filho jogando com 5, 6 aninhos ali, aprendendo o tênis como recreação, né? E eu falei, cara, se ele consegue, eu acho que eu também consigo, né? E o meu professor, meu primeiro professor na época, falou assim: não é bem assim, mas vamos seguir. Então, vamos começar 10 coisas que eu aprendi com o tênis sobre mim e sobre a vida e que ferramentas também a gente pode usar para fazer essa navegação na vida, sabe? A primeira delas é que, apesar de o tênis ser um jogo individual, você não joga sozinho, né? Então, em primeiro lugar, esses lugares que a gente acha que a gente pode ir sozinho, que a gente é sozinho, que a gente nasce sozinho, mal sozinho. Nasci sozinho, pelado e sem dente, eu vou me virar sozinho. Não é bem assim na vida, né? Isso é uma coisa que eu aprendi primeiro para jogar tênis. O ideal é que você tenha um professor. Você pode ser super autodidata, você pode ser aquele cara que é super, né? Você até consegue, mas assim, alguém solta a bolinha pra você no começo. Alguém te ensina um movimento, alguém vai te mostrando, né? Como partilhar esse caminho. E quando você joga também, essa é preciso de outra pessoa. Essa é uma troca, e é uma troca na vida. A vida também é assim. A gente só evolui trocando na vida. Por isso que a gente tem pessoas ao nosso redor. A gente podia se isolar em qualquer ilha, né? Mas por isso que muitas vezes a gente escolhe relacionamentos, a gente escolhe ter uma família, a gente escolhe trabalhar em um lugar específico, a gente escolhe fazer determinado curso ou seguir determinada carreira, porque a gente não é sozinho na vida. A gente, para evoluir e ao desejar evoluir, trocar com outras pessoas é o básico, gente. Então, esses lugares aí que você não quer trocar porque você não tá afim de se inspirar em mais ninguém, que você não tá afim de ficar consciente sobre o que acontece ao seu redor. Então, saiba que quando você troca, quanto mais você troca, mais você evolui. Quanto mais você troca, mais você se conhece.
Quanto mais você se conhece, mais você fica consciente. Então, em cada troca de bola, existe uma consciência. Cada bolinha que passa na rede, sabe aqueles pontos? Ou cada bolinha que fica na rede também. Ou cada bolinha que escapa e vai para fora das 4 linhas. Tudo isso traz consciência pra gente. Tudo isso é material de consciência pra gente. E se a gente estiver disposto a ficar consciente, a gente pode mudar qualquer coisa na nossa vida. Então, quando você tá jogando, parece que você tá sozinho. Mas será? Você tem alguém do outro lado que te joga uma bola de uma determinada maneira. Como você vai devolver essa bola? É com raiva, é com resistência, calmamente, entregando aquilo que você sabe fazer e gosta de fazer. Como é que você faz essa troca? Como é que você recebe a bola do outro? Como é que você devolve essa bola para o outro, né? E olhar para esses lugares em que toda vez que a gente troca na vida e no tênis, a gente tá ficando mais consciente de quem a gente é, de como a vida é, de como os outros são, do que tá se passando ao meu redor, do que tá vindo na minha direção e do que eu posso pôr na minha vida, que vai criar um futuro diferente, falando de vida, e um ponto vencedor, falando de tênis. E é muito interessante, né, começar tendo um mentor, né? Porque muitas vezes na vida a gente fala assim, não vou buscar ajuda, não quero ajuda, não precisa, eu vou fazer isso sozinho, eu vou me curar disso sozinho, não, essa dor nas costas vai passar sozinho, ou esse incômodo, essa sensação de mal-estar que eu tô passando vai sumir sozinha. Às vezes é muito bom pedir ajuda. Às vezes é muito bom receber ajuda. Às vezes a gente, no nosso próprio mundinho, acaba não conseguindo encontrar essa troca de consciências que um professor pode ter para você, que um amigo para jogar bola pode ter para você, que um terapeuta, um médico, um fisioterapeuta, um educador físico pode ter para você, né? Um psicólogo. Então, esses lugares que a gente às vezes se recusa a trocar informações, que é o lugar que a gente pode expandir, exponencializar, evoluir. Número 1 apesar de ser individual, não se faz sozinho para a vida e para o tênis. Número 2, o jogo começa com um saque. Eu fiz uma lista aqui, gente, para não esquecer tudo que eu queria falar para vocês. Número 2, o jogo começa com um saque. Tem uma coisa que é o que a gente parece que é o que a gente treina por último no tênis, que é o saque. Só que o ponto no tênis começa com um saque. Ou seja, a bola tem que passar para o outro lado. Essa é a sua primeira ação. E quantas vezes na vida a gente se paralisa porque a gente não dá o primeiro passo, ou porque a gente não quer encarar. Sacar é um desafio, porque o jogo começa ali. Um saque bem dado no tênis, ele pode ser uma oportunidade de ganhar um ponto. O saque no jogo, dependendo de como você faz ele, um saque fraco, um saque mais avançado, coloca o seu adversário de quadra mais lá para o fundo da quadra, né? Ele não fica tão confortável numa posição de te atacar na devolução. Então, se a gente não falar de atacar, mas se a gente falar da vida, quantas vezes a gente reluta em dar esse primeiro passo, mesmo que meu primeiro passo às vezes seja mais simples, seja mais fraco, seja mais devagar ou seja mais conservador, mas você foi lá e deu o primeiro passo. É assim que começa. Então, quantos lugares aí na sua vida talvez você esteja falando assim, quando eu tiver a situação perfeita, eu saco. Quando eu tiver o saque perfeito, eu saco. Né? Não é assim. Você tem que sair, o jogo começa sacando. Seja o que você tem agora, de novo, é aquele ponto de consciência. Ok, esse é o saque que eu tenho hoje.
Com o que eu posso fazer com isso? Então, de repente, esse é o serviço que eu tenho hoje. Para quem eu posso oferecer isso? Esse é o produto que eu tenho hoje. Quem está procurando por isso? Esse é o saque que eu tenho hoje. Como eu começo o meu jogo, né? Então, às vezes a gente se assusta ou procrastina na hora de dar um primeiro passo, ou às vezes se para e mentalmente se para porque a gente não quer sacar, porque a gente tem medo de errar. E até no tênis a gente tem 2 saques, sabia? Para começar. Então, toda vez que você saca, se você errar o primeiro, você tem uma segunda chance. E isso é tão interessante, né? Porque a gente acha assim, errei, pronto, estraguei tudo, minha vida acabou, minha vida se foi, eu não sou boa nisso mesmo, eu vou, na verdade, me enterrar embaixo do cobertor e vou ficar lá. Então, na vida e no jogo, a gente tem que dar um primeiro passo. Um primeiro passo, porque o passe tá aqui, né? O passe do jogo. O passo, e esse passo é preciso sacar, é preciso passar a bola do outro lado. Feito é melhor do que perfeito. Anota essa dica. Feito melhor que perfeito. Comece já, agora. Se o seu saque é fraco, se o seu produto ainda não está onde você quer, se o seu serviço ainda não tem, se você não tem aquela câmera ainda, se você não tem aquela condição ainda, se você não pode pagar por aquilo, tá, e agora? O que você tem na mão? O que você sabe fazer? Faz esse. Segue com esse. Melhor do que se parar. Feito é melhor do que perfeito. E aí me conta, como é que tá isso aí em vocês? Item número 3 que o tênis me ensinou sobre mim e sobre a vida. Resiliência. A resiliência, na verdade, é a capacidade que o material tem de com as ações sofridas sobre ele, voltar ao seu estado original. Então, por exemplo, numa bolinha de tênis, o que é isso? É eu apertar e a bolinha voltar. Eu apertar e a bolinha voltar. Apertar e a bolinha voltar. Toda vez que essa bolinha bate no chão, ela se deforma e volta. Toda vez que ela bate numa raquete, ela deforma e volta. Mas e se na vida da gente a gente não precisasse se deformar? E se pra gente a resiliência fosse uma coisa que assim, a vida te mostra, né? A vida te mostra adversidades, a vida te mostra, às vezes, pegadinhas, né? Pegadinhas do Gugu, entendeu? A vida te mostra, o jogo também te mostra isso, né? Coisas para as quais talvez você não estivesse preparado. Sabe como é? Mas se você tiver a capacidade de lembrar que você ainda é inteiro, independentemente do que tenha acontecido com você até hoje, independentemente de como você viveu a sua vida até este momento, até encontrar aqui agora. Eu assim, nunca vi uma bolinha destruída, tipo bolinha furada, bolinha detonada. Já vi bolinha suja, já vi bolinha encharcada, já vi bolinha murcha, já vi bolinha escrita, castigada, já vi bolinha desenhada, já vi bolinha escrita, mas eu nunca vi bolinha destruída. De tênis ainda não vi, né? Mas o que a gente pode levar para nossa vida disso? Se a gente souber que apesar de todas as adversidades, a gente ainda sempre pode ser inteiro, se a gente escolher isso. Apesar de todas as adversidades, todas as coisas que acontecem com a bolinha e com você na vida, como seria você usar isso para ser cada vez mais você? Para nunca permitir que isso destrua você, para nunca permitir que isso transforme você em algo que você não é. Mas que você possa usar todas essas oportunidades de lá para cá, né? Tomei uma pancada, ops. Tomei outra pancada, ops. Com o que se requer para que eu volte inteira, volte ainda mais consciente de tudo aquilo que eu enfrentei, que eu passei, que eu atravessei, né? Então essa foi a dica número 3, resiliência. A vida vai te mostrar umas pancadas, mas se você lembrar que você é inteiro,
Apesar de estar sujo, apesar de estar cheio de saibro, apesar de estar todo encharcado, apesar de ter apanhado, lembre-se que você continua sendo um ser inteiro e que nada nem ninguém tem o poder de destruir você se você não permitir isso. Item número 4, o presente é o seu ponto de poder. Então, isso é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que os professores falam pra gente desde o começo, quando a gente aprende a jogar tênis, e ninguém leva isso muito a sério. Quer dizer, eu demorei pra levar isso muito a sério. E hoje, quando eu vejo meus filhos aprendendo, eu já fico, gente, fica de olho na bolinha. No tênis, o seu presente é o seu momento de poder fica de olho na bolinha, né? Então, assim, a bolinha saiu da sua raquete. Chegou lá, bateu no chão, subiu. O que o cara do outro lado fez? Ali é o seu momento. Ele tá atrasado, ele tá adiantado. O movimento dele é de uma bola curta, o movimento dele é de uma bola longa. Quando eu tenho esta noção de como a bolinha sai da minha raquete também, porque é também como eu mandei a bolinha pra vida. Como que eu mandei a bolinha pro outro lado? Bolinha murcha, bolinha xoxa, bolinha funda, bolinha curta, tanto ousada, bolinha funda, tradicional, mas como quem diz, aqui não, violão, né? Então, assim, como é que eu mandei essa bolinha? Como é que essa bolinha chegou lá? Como é que essa bolinha saiu de lá? Esses são os lugares em que eu posso exatamente olhar para isso e dizer, opa, aqui eu posso armar antes, aqui eu posso fazer uma direita, aqui eu posso fazer uma esquerda, aqui essa bola é curta, eu vou subir e vou ficar na rede. É uma postura mais de finalização do ponto. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, às vezes na vida a gente não se dá conta que o presente é o nosso ponto de poder. Ou a gente fica lá com excesso de passado na nossa vida, sabe? Ou com excesso de futuro, com ansiedade. E isso, gente, eu tô dizendo isso pra vocês, pra mim, a coisa que foi uma das coisas mais difíceis pra mim. E que até hoje eu sei que eu tô fora do jogo se eu não estou de olho na bolinha. Se eu estou com a minha cabeça em qualquer outro lugar que não esteja na bolinha, dentro de quadra, eu sei que eu não estou no presente. E viver no presente é bem desafiador, porque é um momento em que você se tem totalmente. Porque o que passou, passou, você não pode mudar. Então, digamos, passou, né? Você passou uma bolinha meio xoxa. Passou, não tem o que fazer. Olho na bolinha, prepara. Opa, como meu adversário recebeu essa bolinha, ele precisou correr pra frente, ele foi pra trás, ele tava folgadão, ou seja, ficou muito fácil pra ele, uma postura que pode vir algo pra mim, né, que eu tenho que me preparar melhor. Na vida, a mesmíssima coisa. A bolinha é meu momento de presente. Então, cheguei, bati. Como é que ela veio? Ok. O que eu posso fazer aqui? Que escolhas eu tenho aqui? Que possibilidades eu tenho aqui? Então, manter o olho na bolinha, na vida, é como manter o nosso foco no presente. E se a gente sabe que o passado passou, o futuro não chegou, e que hoje é o lugar em que a gente constrói o futuro, por que cargas d'água eu ia ficar sofrendo com a bolinha que eu bati xoxa? Por que cargas d'água eu ia ficar sofrendo porque eu falei, nossa, passei uma bola muito fácil pra ele, agora ele vai me destruir, vai me destruir, vai me destruir. Ai. Ok, e se isso acontecer? Acabou o ponto? Eu tenho alguma outra opção? O que eu posso ser? O que eu posso fazer? Como eu posso mudar isso? São os momentos que só são possíveis no seu ponto de poder, que é o presente, também conhecido como olho na bolinha. Bolinha tá apanhando. No momento item número 5, né, que eu aprendi com o tênis, e isso é um termo que eu venho vendo cunhado pelo Fernando Meligeni, foi tenista, né, tenista, né, uma vez tenista, sempre tenista, ele é tenista, mas foi tenista profissional, argentino, mas sempre jogou pelo Brasil, a maior parte da sua vida, e uma das coisas que foi ele quem eu vi observar pela primeira vez,
caras como grandes caras, né? Grandes nomes do esporte, como Rafael Nadal, como Roger Federer, como Djokovic, né? Que a gente tem visto ele tão forte, saber sofrer. E isso é uma qualidade, é uma postura, é uma força mental. E aí, gente, esse é um lugar que a gente tem que falar sobre saúde mental. E é esse lugar que a gente tem que olhar e, ok, como é que tá a minha saúde mental? Como é que eu encaro os desafios que a vida me apresenta? Como é que eu encaro os desafios que o jogo me apresenta? Qual é a minha postura? Eu contei pra vocês semana passada, né, que eu tava numa aula de voleio, né, e sem dúvida nenhuma, meu pior fundamento no momento. Não é um julgamento de mim, é uma consciência. Estou consciente de que quando eu estou ali na frente, que eu tenho que ter uma postura mais agressiva, eu tenho mais dificuldade de ser mais técnica. É uma coisa meio que veio deu certo, não deu certo, e é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, né? E isso é tão interessante por vários motivos. Ver se eu consigo colocar todos os aspectos que me vêm à cabeça sobre esse item de saber sofrer, mas é sobre saúde mental sempre em primeiro lugar, né? Como é que a gente resiste? Como é que a gente se comporta? Como é que a gente se porta perante a frustração de perder um ponto ou de algo não dar certo na nossa vida, ou algo que a gente quer demora muito para chegar, ou que nem, né, eu tô aqui trabalhando no meu voleio, poxa, quando é que eu vou volear legal, né? Ontem assisti uma menininha que é filha de uma professora que dá aula na escola dos meus filhos, ela tem 10 anos, e o voleio dela é a coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, eu vou ser isso, eu vou ter um voleio lindo que nem o dela. Eu estou comprometida a ter um voleio bonito. O que eu preciso trabalhar aqui, né? Não é só bonito, é uma coisa assim, um voleio eficiente. A minha escolha é olhar para aquilo e saber, eu estou fazendo isso de maneira consciente. Eu estou voleando conscientemente, inteira. Eu cheguei inteira, o meu movimento está inteiro, né? Não tem nada passando na minha cabeça, consciente ou inconscientemente, nenhuma nuvem ali, né, passando inconscientemente na minha cabeça. Isso que o Meligeni diz sobre saber sofrer, é pegar aquela frustração e deixar ela ir, como uma nuvem que passa, deixar ir aquela frustração, deixar ir aquele lugar em que a gente permite que o ponto anterior, né, algo que acontece na nossa vida, tem um professor meu aqui online, beijo, Ale, e foi a primeira coisa que eu falei, tá? Se eu tô atrasado, pode voltar depois, que eu falei, primeira coisa, tenha um mentor, porque ajuda muito. Mas sobre saber sofrer, e cada professor também ensina a gente um jeito diferente de saber lidar com as nossas frustrações. Às vezes é uma coisa assim, calma, você tá vendo isso hoje, ou calma, você vai praticar, e calma, né? Às vezes a gente fala mesmo nas questões de Access, faz esse processo 30 vezes, por 30 dias, você fala, o quê? 900 vezes? É prática. É contato com aquilo, é energia, é você em contato com aquela energia, é você vendo como você percebe quando você está naquela energia. Então, saber sofrer no jogo e na vida é fundamental para que você não fique estagnado. Então, se a gente não falar sobre saúde mental agora, quando a gente vai falar? Se a gente não falar sobre como a gente olha para a vida, e quanto tempo a gente fica parado na sofrência, em vez de olhar, ok, tá bom, errei, e agora? Acabou o jogo? Acabou o game? Acabou o set? Eu tenho algo mais que eu posso fazer? Às vezes, o adversário é superior. Eu não tô preparada ainda para enfrentar aquilo. Então, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que mudar? A minha postura, o meu olhar mental. Eu contei para vocês outro dia, né, que eu entrei na aula de vôlei, meu professor falou assim, tá, só que se você falar que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu quero que você pare com isso agora. E eu falei, upa, tomei uma bronca, totalmente devida, ele tinha toda a razão. Na hora que ele bateu com uma voadora no peito, eu falei assim, isso também faz parte do saber sofrer. Se eu disser que eu não consigo, adivinha, eu não consigo. Não tenho o que dizer, né? Então, ontem, por exemplo, uma questão que aconteceu, né? Que um dos meus filhos
Ele fez uma anotação incorreta e aí ele tomou uma ocorrência. E aí ele chegou muito triste com aquilo, muito frustrado, muito tipo, nossa, eu sabia o que era e aí eu não fiz, e aí eu tomei uma ocorrência, que besteira. Ele chegou tão arrasado. E eu falei assim pra ele, cara, de verdade, vale o seu tempo. Ok, você tomou ocorrência, tô feliz? Não tô. Mas olha você como você tá. Tá acabado. Como é que você muda isso? Vai lá e faz todas as suas lições, muda o seu método de anotação, muda como você faz isso na agenda. Agora, se trancar no quarto por causa de uma ocorrência? Se trancar no quarto porque você perdeu o jogo? Se trancar no quarto porque você perdeu uma licitação? Aí é onde a gente tem que falar sobre como a gente enfrenta as adversidades na nossa vida. Caramba, hein? Saber sofrer, não sabia que eu ia falar mais tanto nesse ponto, não. Diz aí, gente, vocês sabem sofrer? Eu não quero usar essa palavra, Camila. Então vamos falar como é que está a sua saúde mental. Como é que você se porta na vida quando você se vê em situações adversas. Item número 6 que o tênis me ensinou, gente, as palavras têm que ser mais rápido que as minhas experiências, foi respirar. Essa eu aprendi com o meu primeiro professor, o Rodrigo. E aí, ele me dava aula, né? De primeiro aquela paciência, soltar a bolinha no meu pé, e eu fazia aquele monte de cagada, né? Nossa, que tem que ter paciência, professor, né, gente? Vamos lá. É tipo Deus olhando a gente lá do alto, assim, meu Deus, tá bom, filha, quanto mais. Mas enfim, né? E aí tá lá o professor, né, jogando bolinha no seu pé, aquela paciência, ó, muda isso, arma assim. Aí, quando eu comecei a trocar bolas com ele, ele falou assim, cara, eu tô arrasada, eu tô muito cansada, que horas que eu respiro? E na vida, a gente entra na vida respirando, a gente sai da vida exalando o nosso último suspiro. Na respiração da gente, tem essa metáfora de vida, tem essa metáfora de energia, tem essa metáfora também de inícios e fins, onde começa, quando termina, né? E respirar era uma coisa que eu não sabia fazer e acho muito interessante que talvez seja algo que tenha que ser ensinado com mais clareza. Outro dia eu comentei isso com a coordenadora da escola que os meus filhos fazem aula, e ela falou assim, pois é, a gente tem um professor que trabalha muito isso aqui, ele falou sobre isso outro dia, e ele fala muito sobre isso nas aulas, sobre respirar. Então, eu perguntei para o meu professor, que horas que eu respiro? Então, professores que estão por aí assistindo essa aula, ensinem seus alunos a respirar, né? E para mim ele falou assim, quando você lança a sua bola, você já começa a respirar. Sua bola tá do outro lado, você está inspirando. Quando a sua bola, você vai bater na sua bola, para quem joga tênis, você expira. E por isso, gente, que às vezes vocês veem os tenistas lá, isso é uma expiração que sai com o esforço no movimento. A gente não grita porque quer, né? Mas assim, é inclusive gostoso, é inclusive bom para o corpo, é uma liberação. Fazer aquele movimento com a respiração presa é mais difícil. Deixa o nosso corpo numa postura mais presa. E quando a gente tá de peito aberto, a gente inspirou, tá armando o nosso movimento e bate, expira. E aí, às vezes, porque a gente fez esforço, né, no movimento de jogar a bola para outro lado, a gente faz barulho. E aí, quanto é que eu tô me impedindo de ter essa facilidade com o meu corpo também, quando eu respiro? Quanta energia eu deixo de obter quando eu não respiro? Quanto isso pode ser um marcador de vida para mim? Eu tô fazendo isso a cada respiração, a cada bolinha, a cada respiração, a cada bolinha, a cada respiração, eu tô no presente. A cada bolinha, a cada respiração, eu tô no presente, eu tô no presente, o presente é o meu ponto de poder. E aí as questões vão se
vão se começando a se conectar. Você já não sabe mais quando uma tá entrando, quando a outra tá saindo, quando uma tá entrando. Assim também na vida. Todas as ferramentas juntas, trabalhando juntas, todo o seu conhecimento, todo o seu saber, o seu corpo trabalhando juntos, né? E essa questão de respirar me leva a uma outra questão que é a que incomoda muita gente, que é a de fazer barulho, né? Então, muita gente fica incomodada com o barulho dos tenistas. Eu já joguei com pessoas bastante silenciosas. E às vezes parece que eu sou a mais escandalosa da quadra. Por quê? Porque eu aprendi a respirar. Pra mim funciona, né? E às vezes, né, tem gente que usa isso sim como uma provocação. Tem gente que usa isso, né, tipo... Tipo, minha bola passou, chupa essa manga, né? E às vezes é uma provocação sim, mas às vezes é uma liberação. Mas quanto você tem medo de ser julgado pelo barulho que você faz, e esse é o meu item número 7. Não tenha vergonha de fazer barulho. Não tenha vergonha de fazer barulho nem na quadra, nem na vida. Ui, quantos de nós tem vergonha de aparecer, tem vergonha de ser, tem vergonha de estar inteiro, quando tantas pessoas de repente ao nosso redor não estão? Quantas pessoas têm vergonha de fazer barulho? Então, número 7, não tenha vergonha de fazer barulho no tênis e também na vida. Pode seguir, as pessoas vão te julgar de qualquer maneira. Se você fizer barulho, se você não fizer barulho. Então, o que você pode ser por você? Número 8 é sobre você, não é sobre o outro. É sobre mim. Então, uma coisa que o tênis me ensinou para a vida é que é sempre sobre mim. É sempre sobre o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer ainda. Percebam que eu coloquei um ainda. É sempre sobre, ok, que ferramentas eu tenho para navegar esse jogo, que ferramentas eu não tenho. E quando eu olho para isso com total consciência, não tem um julgamento de mim. É uma clareza, é uma consciência, algo que eu tô sabendo. É tipo, ok, eu não tenho ferramentas para jogar com essa outra pessoa porque ela joga melhor que eu. Ela é mais experiente, ela tem mais ferramentas, ela joga melhor, a técnica dela é melhor. Ok, o que eu faço? Eu continuo praticando. E sabe, gente, se vocês olharem, se vocês gostam do esporte, vocês observarem, cada um desses caras grandes e mulheres grandes tem um estilo próprio. Então, isso foi uma coisa que eu vi o Nadal falando quando ele esteve aqui no Brasil. Quantas pessoas estão se copiando, né? Ele falou assim, o que você acha do esporte, como o esporte está evoluindo? Ele falou assim, a questão que me incomoda um pouco é que todo mundo joga mais ou menos parecido hoje. Né? Então tem uma escola, tipo, tem um jeito mais fácil, tem um atalho aqui para fazer tênis. Então todos os jovens, né, jovens atletas sacam muito bem, tem saques muito agressivos, né? Então todos sabem folhear muito bem. E se você olhar a carreira desses grandes caras, né, desses caras que ficaram marcados na história, cada um deles tem uma peculiaridade muito clara, né? Cada um deles tem esse jeito particular de jogar. Então, quando é sobre você achar o que é o seu ponto forte, né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer bolas mais fundas, eu acho mais fácil para mim, né? Então, para mim, para o meu movimento, uma bola mais funda é mais fácil para mim, né? Então, isso causa um incômodo no outro adversário, porque ele raramente está numa posição de ataque com as minhas bolas fundas. Então, ele tem que fazer outras coisas, ele precisa arriscar mais, tirar ali na minha zona de base, né? Para que eu tenha que me arriscar mais e fazer as coisas que eu não gosto. Então, assim, ou precisa mexer a pessoa mais de um lado para o outro da quadra. Então, você tem que olhar sobre o que você sabe fazer, sobre o jogo que o outro te apresenta, né? Então, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, o que você é? O que você sabe fazer?
no que você é bom, que quando as situações se apresentam, você pode usar tudo o que você é bom para solucionar as coisas. E aí ter essa postura de olhar assim, ok, aqui parece que eu cheguei num limite meu. Onde é que eu posso ter mais? Onde é que eu vou obter mais? Como é que eu posso aprender mais, né? Às vezes é isso. Então, é sobre tática e estratégia no jogo, mas sobre a vida, é sobre ser você, mais do que se importar com o outro. É que ferramentas eu tenho para navegar essa realidade que é um jogo, né? Que é tipo uma realidade virtual, né? Tipo um jogo. Uma série de lugares em que você pode se pôr, mas em que você também recebe situações. E quando você recebe essas situações do outro, essas situações que vêm de fora, que na quadra vem do seu adversário, como é que você se coloca frente a isso? Como você se coloca sobre os desafios? Como você se coloca perante as coisas que são apresentadas a você? Como você se coloca perante as adversidades? Como você se coloca quando alguém tira você da sua zona de conforto? Como você, e se você percebe, puxa, o cara foi bem no meu ponto fraco, ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu não consegui fazer diferente. Então, quando você olha isso, é sobre o outro? Ou é sobre você? É sobre o que o outro apresentou? Ou é sobre o que você, neste momento, sabe ou não sabe fazer, pode ou não pode fazer? Talvez você esteja tapando os olhos para alguma consciência que você pode receber. Então, o que é isso que vai transformar essa realidade? Ah, o Thierry falando, Camila, o mundo fica melhor com você. E com você, mestre Thierry, meu professor de francês. Olha, mestre, falei do meu primeiro item aqui foi tenha mentores. E você é um deles que mora no meu coração. E o mundo fica melhor com você também, viu? Gratidão. Então, quando a gente se coloca, né, nesses desafios da vida, a gente vai parar e se olhar, ou a gente vai ficar se comparando? E isso me leva ao nosso 9º item, que é competir é do jogo, mas não é da vida. Por que eu tô dizendo isso? Porque assim, quando a gente tá num campeonato de tênis, seja ele um Australian Open, que né, acho que nessa vida, provavelmente nessa vida eu não chego, porque primeiro que não é uma perspectiva, um objetivo que eu tenho, mas também porque não faz parte do que eu gostaria que a minha vida fosse, né? Competir pra vida, como modo de vida. Beijo. E volta aqui mais tarde pra assistir, Thierry. E então, como é que você olha para as questões da vida? Tudo para você é uma competição? Então, naquele meu item anterior, o 8, que não é sobre o outro, é sobre mim. Se eu olho para a forma como eu encaro a vida, se eu olho como os outros que fazem a mesma coisa que eu trabalham, ou as escolhas que eles fazem, como é que eu olho para isso sem transformar isso em algo, numa competição? Porque a competição é do jogo de tênis. E como funciona isso? Por exemplo, se você entra no seu rankingzinho do bairro, no seu torneiozinho da academia de tênis, né, do seu clube de tênis, se você quiser jogar mais uma, você precisa vencer. É sobre realmente ser melhor que o adversário. É sobre realmente ser melhor que alguém. É sobre realmente superar alguém. Isso é do jogo. O Gary Douglas, o fundador de Access, num dos livros que ele fala das 10 chaves para a liberdade total, deixa eu ver se ele está fácil. Esse aqui, ó. Nas 10 chaves para a liberdade total, tem um capítulo inteiro que ele fala de competição nesse livro. E sobre competição, né? Ele fala assim, olha, não brinca comigo. Se eu estiver jogando xadrez com você, cara, eu vou matar para ganhar o jogo. Agora, isso não é competição. A menos que você
como forma de ganhar a vida, tenha, né, competições constantes na sua vida. E aí você vai ter que aprender a viver com isso. Se a sua vida faz parte de competir, né, e a cada dia derrotar um adversário, passar para a próxima fase, você vai ter que aprender a melhor maneira de fazer isso. Só que se você lembrar que ninguém é igual a você, e a gente volta para aqueles caras, né, destaques, ou Serena Williams, por exemplo, e ninguém fala sobre isso, mas ela é a mulher que tem o maior número de grandes slams, é uma mulher negra, tem mais grandes slams que os homens. Então, hoje a gente tem o Nadal e o Novak Djokovic como os dois que têm mais grandes slams, seguidos pelo Federer, mas a Serena tem mais que eles dois. Então, não juntos, né, mas assim, ela tem 23, eles têm 22 e o Federer 21. Se eu não me engano é isso. Mas enfim, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre a sua singularidade. Só que ninguém precisa falar sobre a sua singularidade. Você precisa saber qual é a sua singularidade. Você, sendo você, é o presente. Então, na vida, de verdade, não tem competição porque você é único. Você é singular. E mesmo no jogo, esses caras, essas pessoas que eu acabei de falar, eles são singulares. E aí volta de novo aquela questão, né, que ele levantou. É a questão que hoje parece que tá todo mundo meio igual. Parece que a gente tá criando um bando de robozinhos. E parece que a gente tá sempre se usando algo para caber numa caixinha. E se você não coubesse em nenhuma caixinha, né? Se a vida, você olhasse para a vida como uma experiência e não como uma competição de verdade, como seria? Se você estivesse navegando pela vida sendo o melhor de você o tempo todo. Ah, mas hoje eu não tô no meu melhor, ok, então o que eu faço aqui? Ah, vou relaxar, vou dormir, vou sei lá, o que eu vou fazer, entendeu? Mas eu vou navegar pela vida mesmo assim. Então, a competição é do jogo, mas a competição não é da vida. Saiba separar essas coisas, porque não dá para comparar aquilo que não é comparável, sabe? Sabe olhar para isso, porque eu falei, sabe comparar que não é comparável, enfim. Olhe para as coisas como elas são. A competição não é da vida. Ninguém pode competir com você. Você não pode competir com ninguém, porque você é único. E todos os lugares que você talvez esteja tentando copiar, se encaixar, fazer um novo modelo ou seguir todos os pressupostos que estão sendo usados para criar um grande jogador de tênis, um grande facilitador, um grande engenheiro, um grande médico. Vamos criar tudo isso? Se você pudesse perguntar, ok, o que eu posso ser que me daria tudo de mim hoje? O que se requer para que eu esteja disposto a viver a energia de como eu gostaria que a minha vida fosse? E o que se requer para que eu possa estar presente em todos os momentos da minha vida? O último item da minha lista é que eu aprendi com o jogo de tênis e que eu levei para a vida é o seguinte: a consistência é o que sempre vence. Até engasguei aqui para falar. A consistência é o que sempre vence. E eu vou falar para vocês, eu tive até hoje 4 professores. Fiz aulas em quadras cobertas, em quadras abertas. E aí tinha uma questão que me pegava, né, no jogo do tênis, que era assim: quando eu fazia aulas em quadras descobertas e chegavam uns meses de chuva, como a gente tá tendo agora, eu nunca conseguia fazer aula. Aí parecia assim que era uma coisa tipo, eu tava crescendo, tava pegando o ritmo e tal, e entra o mês de chuva, não conseguia fazer aula. Mas muda pra quadra, mas dali, né, da vida, do jogo. Quando eu voltava, puxa, como é que era mesmo? Como é que era mesmo? Como é que fazia isso mesmo? Eu esqueci que você tinha me dito aquela vez, e aí você perde esta característica de sempre se aperfeiçoar. Você já tentou começar uma coisa e parar, começar uma coisa e parar, começar uma coisa, parar de pôr energia nela? Então, tanto no jogo quanto na vida, a consistência sempre vai vencer.
é nunca se abandonar, nunca desistir, nunca se entregar. E aí, quando eu fazia aula em quadras cobertas, em que a questão, tipo, se chovia ou não, se fazia sol ou não, qualquer outra coisa, qualquer outra condição, eu conseguia evoluir mais, porque eu estava sempre praticando. Eu estava sempre me colocando ali, sempre me colocando à prova para aprender mais. Então, assim, todos os lugares que você talvez esteja percebendo uma estagnação em alguma coisa na sua vida, seja no seu relacionamento, seja... Sabe, gente, até um carro precisa de consistência, sabe? De ligar ele sempre. Porque se você não ligar, ele vai descarregar a bateria, ele vai parar, sabe? Ele vai começar a ficar meio enferrujadinho, meio... Tudo precisa de consistência. Ou, também dizendo, tudo precisa de energia. Qualquer coisa na nossa vida precisa de energia. Um relacionamento, se você não trabalhar nele sempre, se você não colocar energia nele sempre, ele perde energia. Ele vai parar na mesmice. Ele vai parar no lugar que, ai, que tédio. O jogo também é assim. O seu aprendizado de francês também é assim. O seu treino de musculação também é assim. O seu treino de corrida também é assim. Tudo na vida é assim. Então, quais são os lugares em que você não estava enxergando isso e que agora, com esta dica do tênis da vida, você pode começar a se comprometer mais? E quais são os lugares em que a gente coloca tudo e qualquer coisa e qualquer pessoa na frente e não se compromete com a nossa vida? Esses lugares aí todos, no tênis, na vida, no seu relacionamento, no seu negócio, você gostaria de destruir e descriar tudo isso agora? E é só uma questão de escolha. Então, vou recapitular aqui os 10 passos que eu falei aqui, que eu aprendi sobre mim, sobre a vida e no jogo de tênis, que foram: número 1, apesar de ser um esporte individual, não se faz sozinho. Número 2, o jogo começa com um saque. Feito é melhor que perfeito. Número 3, resiliência. Como é que você se transforma com as porradas que a vida te dá? O que você se torna? Você se diminui ou você volta mais grandioso ainda do que você é hoje? Número 4, o presente é seu ponto de poder. Fica no passado chorando, fica no futuro ansiosa, não é um lugar que a gente consegue criar o presente e o futuro. Olho na bolinha, olho na vida. Olho na respiração, olho na bolinha, olho na vida. Número 5, saiba sofrer adversidades. A gente vai conviver. Às vezes não é nem com a gente, mas é com a gente, alguém que a gente ama de paixão, e aí a gente fica super triste porque aquilo tá se passando com alguém que a gente gosta. E quanta estamina a gente tem para olhar para essa situação, ir pro lugar, voltar lá, pro presente, é o meu ponto de poder, o que eu posso fazer aqui, o que posso ser aqui, que eu nunca fui antes, o que eu posso mudar aqui, que escolhas eu tenho agora, quais são as infinitas possibilidades para mim, né? Todas essas perguntas que a gente não se faz. Número 6, respire. A vida começa respirando, a vida termina com o último suspiro. A respiração é um ciclo, a vida é um ciclo. Tudo acaba, tudo recomeça. O fim de alguma coisa é sempre o começo de uma coisa. Não permita que nada tire a sua paz e respire, porque respirar dá energia para o corpo. Da respiração veio, número 7, não tenha medo de fazer barulho. Você vai bater aquela bola, vai respirar com o barulho. E as pessoas vão te julgar que é parecida, que nervosinha. Dane-se. Não tenha medo de fazer barulho, não tenha medo de respirar, não tenha medo de estar presente, não tenha medo de fazer o que você sabe que você e só você pode fazer. Isso nos leva ao número 8, é sobre mim, não é sobre o outro. É sempre sobre mim, não é sobre o outro, que leva ao número 9, competir é do jogo, mas não é da vida. Não tem como competir na vida, porque ninguém é igual a você. E nem no jogo, se você olhar, há maneiras de vencer o jogo que, se você usar seus pontos fortes, você vai conseguir qualquer coisa. E, por último, a consistência sempre vence. Tudo requer energia. Isso é um conceito, inclusive, da física.
Se você para de pôr energia na sua casa, se você para de limpar, né? Tudo tem a tendência a ir para a entropia. A entropia é a qualidade também física de as coisas se desorganizarem. Então, antes que isso aconteça, coloque a sua energia lá no seu relacionamento, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Quando você estiver num lugar, esteja lá. Quando você estiver fazendo uma coisa, faça o seu melhor. Você é tudo isso. E eu espero que essa live tenha sido uma contribuição para vocês. Foram só alguns humildes aprendizados que toda vez que eu entro em quadra, eu busco esses lugares que eu já sei que funcionam para mim, né? E que outras coisas eu já posso, porque eu cheguei nesses 10, que outros 10 eu posso já aprender, eu já estou pronta, já estou preparada, já estou disposta a receber mais, além disso, que me tornaria ainda mais grandiosa do que eu sou hoje, do que você é hoje, que nós juntos somos hoje, tá bom? Grande beijo para vocês, sejam simplesmente essa Coca-Cola toda e vamos falar de saúde mental, vamos olhar para nossa saúde mental, vamos olhar para os lugares em que a saúde mental, o nosso ponto de poder, né, hoje no presente está exatamente onde a gente gostaria de pôr a nossa energia, espaço e consciência, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima!